E Thiago Galhardo fez valer a lei do ex mais uma vez contra o Vasco. Fortaleza vence de 2-0 de forma merecida. Pega o elevador, chega no G6 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Enquanto isso, o Vasco se afunda no Z4. Mais uma rodada sem vencer. Inclusive, é a 7ª rodada consecutiva do Vasco na Série A que não sabe o que é vencer. Palmeiras empatou, Bahia perdeu, Fluminense empatou, Coritiba empatou, apanhou do Santos, São Paulo e Fortaleza. São 3 derrotas consecutivas do Vasco aí nessa Série A, e sinal de alerta está muito ligado para todos há um bom tempo. Por quê? O Vasco não tem um bom elenco. Quando você vê os jogadores do Vasco entrando no segundo tempo, é Egnaldo, o garoto da base, tem até uma qualidade ali, mas vamos ser bem sinceros, né? Ainda não é um jogador muito pronto para a Série A. Matheus Cocão entra no segundo tempo. Matheus Cocão, ex-náutico, fraquíssimo. Miranda entra, jogador de Série B. Rodrigo e Luca Aureliano, que foi o badalado, né? O Maradona do YouTube, de fato, pelos highlights parece que ele é um grande craque, mas na prática não é um grande jogador. Então, falta elenco para o time do Vasco. E aí, você enfrenta um Fortaleza que tem não só um time, mas também um elenco melhor, mais bem recheado em todos os setores. Veja só, o banco do Fortaleza que entra. Silvio Romero entrou e brocou. Thomas Pochettino é um bom jogador. Zé Wellison é um bom jogador. Pikachu é um bom jogador. Guilherme é abaixo da média. Então, você já tem uma noção que o time do Fortaleza é melhor, é mais bem treinado, porque tem um técnico melhor, que é Vojvoda no comando técnico. Tá um tempo maior, um time mais consolidado, e jogando em casa com o apoio da torcida no Castelão, deu a lógica. 2-0 Fortaleza e o resultado foi justíssimo. Eu não fiz um vídeo pré-jogo falando Fortaleza vai ganhar do Vasco, mas vamos ser bem sinceros, né? Eu falei ontem na live do pré-jogo que o Fortaleza ia ganhar do Vasco com convicção. Eu afirmei isso e a maioria já esperava por isso. Até a torcida do Vasco já esperava por uma derrota hoje, jogando no Castelão, por razões óbvias que eu acabei de citar, vários e vários motivos. Mais uma derrota do Vasco nos últimos minutos da partida, né? O jogo estava se desenrolando para um 0-0 até os 40 do segundo tempo. E aí o Vasco toma 2 gols. Tomou um gol aos 42, tomou um gol aos 50 do segundo tempo. No jogo contra o São Paulo, o jogo estava se desenhando para o empate, teoricamente, né? O Vasco arranca um empate ali, 2-0, consegue empatar para um 2-2, e aí toma 2 gols depois dos 40 do segundo tempo e perde mais um jogo. Vamos passar aqui para análise da tabela, para depois a gente falar aqui o que foi um pouquinho sobre o jogo. Mas está aqui, ó, Coritiba na lanterna com 2 pontos, o América Mineiro na vice-lanterna com 4 pontos, o Corinthians na 18ª colocação com 5 pontos, e aí o Vasco abre o Z4 com 6 pontos conquistados, porém, com uma rodada a mais em relação a Coritiba, América Mineiro, Corinthians, Goiás, Inter, Cuiabá, Bahia. Então, dependendo se a rodada for catastrófica para o Vasco ele pode cair para a vice-lanterna da Série A, e de fato é merecido esse início do Vasco. Tá muito mal, tá jogando mal, tem um time fraco, então, de um modo geral, eu acho que o Vasco ele merece estar por aí circulando, e já era projetado o Vasco brigar contra o rebaixamento aí nessa Série A até o momento. Vai chegar o meio de janelas, e aí o Vasco pode contratar reforços, que aqui, ó, podem elevar o patamar do time, e aí o time criar uma tranquilidade maior fora da zona do rebaixamento. Mas, por enquanto, é sofrência aí até o início da abertura aí das janelas no início de julho, tá, rapaziada? Fortaleza, que estava ali abaixo do G10, venceu. No momento que eu gravo o vídeo, ele é o 6º colocado com 13 pontos. Até agora a campanha é boa de certa forma, poderia ser um pouco melhor, porque eu volto ao ponto. O Fortaleza quase venceu do Grêmio, quase venceu do Corinthians, quase venceu do Internacional. Então, estava sendo o time do quase. E hoje, mais uma vez, quase ficou no quase. Porque o Fortaleza estava empatando o jogo de 0-0, mas estava criando mais, estava tendo um volume ofensivo maior, estava com maior posse de bola, estava com domínio da partida de um modo geral, e ameaçou muito mais o goleiro do Vasco, Léo Jardim, que é um bom goleiro por sinal, do que o Vasco ameaçou o gol de João Ricardo, que é um bom goleiro também do Fortaleza. Então, assim, o Fortaleza merecia vencer o jogo hoje e quase ficou no quase mais uma vez. Então, eu acho que o Fortaleza ele poderia colher mais pontos contra Grêmio, Corinthians, São Paulo e Inter. Aqueles 4 empates ali eu analisei como sendo ruins mesmo, porque o Fortaleza ele tem um time que está mais bem encaixado naqueles momentos,
em comparação a Inter, Corinthians, Grêmio e São Paulo. Então, para mim, Fortaleza poderia estar ainda um pouquinho melhor ali, com os 14, 15 pontos, pelo menos ali no G4. Óbvio que Fortaleza tem uma rodada a mais em relação à maioria dos times aí, que a rodada começou hoje, foi o primeiro jogo da rodada, Fortaleza e Vasco, tá, rapaziada? Bom, sobre o jogo, eu acho que os números, eles traduzem bem o que foi o jogo de certa forma. 15 finalizações para o Fortaleza, 11 para o Vasco, 50-50 em posse de bola, só que aí é que tá um detalhe. O Vasco, ele tinha, na maior parte da posse de bola, uma posse de bola muito lenta, muito no campo de defesa. Aí bola no pé de Léo Pelé. Aí Léo Pelé solta a bola para o outro zagueiro. Aí o zagueiro solta a bola ali no Paulo. Aí vai aquele futebol ali, pam, pam, pam. Não era uma posse de bola muito produtiva. O Fortaleza chegava mais e chegava com mais perigo, de fato. No primeiro tempo, o Fortaleza perde um gol com o Lucero, perde gol com o Caleb cara a cara com o Léo Jardim, que ele finaliza a bola para fora. Além desses dois lances aí, deixa eu só passar aqui o recorte dos lances de modo geral. Aí o Fortaleza, ele começa a ameaçar o Vasco, mas o Vasco também retruca, né? Era um jogo muito que o Fortaleza criava mais, mas o Vasco também chegava nos contra-ataques. O Vasco chegou com perigo ali com o Alex Teixeira, numa jogada de contra-ataque, que eu gostei da partida de Jair e Galarça também, de modo geral, tá? Conseguiram ali ter uma pegada na marcação e estavam conseguindo transitar ali na defesa, pro meio e pro ataque também. Gostei dos dois volantes ali do Vasco no jogo de hoje, de modo geral. O Vasco chegou com o Alex Teixeira, que finalizou a bola com perigo, e o goleiro João Ricardo fez uma boa defesa, só que aí aos 18, Moisés, mais uma vez, reage o Fortaleza, e Moisés chegou com perigo, passou fácil por Paulo Henrique, finalizou uma bola na pequena área, e Léo Jardim espalmou a bola para fora. Moisés não fez um grandíssimo jogo, tá? Mas passava com muita tranquilidade por cima de Paulo Henrique, que é um lateral fraco de fato na marcação. Bom, mais uma jogada de Moisés aos 20 minutos, deu um belo cruzamento para Galhardo, e Galhardo na pequena área finalizou a bola fraca, e Léo Jardim fez uma defesa normal, porque a bola foi em cima dele, então ele não fez mais do que sua obrigação naquele lance. Só que aí, mais uma vez, Fortaleza chega e o Vasco contra-ataca com a finalização de Figueiredo na trave, a bola raspou ali a trave e saiu para fora. Figueiredo também chegou com perigo nesse lance. Então, era um jogo que o Fortaleza chegava 2, 3 vezes e o Vasco chegava uma nos contra-ataques, com perigo os dois times, tá? Então, de modo geral, foi um jogo de muito ataque, ataque, ataque e contra-ataque. O Vasco não abdicou de atacar. Segundo tempo, mais uma vez, traduz um pouco do que foi o jogo. Com 1 minuto, Moisés pegou a bola ali na ponta esquerda e perdeu mais um gol com a boa defesa ali de Léo Jardim, tá? E aí foi um gol perdidaço de Moisés. Só que aí, aos 2 minutos, o Vasco já contra-ataca. Com a bola recuperada ali no campo de ataque, Gabriel Peck passou por cima de Brit, chegou na linha de fundo, cruzou a bola para trás, mas aí ninguém finalizou, era uma bola bem perigosa que o Vasco tinha chegado. A partir daí surge a grande figura do jogo, Bruno Pacheco, que para mim foi o melhor em campo. Bruno Pacheco anulou quase todas as jogadas de Gabriel Peck durante a partida. Se você analisar ali o jogo, foi isso que aconteceu. Teve algumas jogadas que Peck tentava se impor na velocidade, mas Bruno Pacheco conseguia se recuperar no lance e recuperar a bola com qualidade. Então, Bruno Pacheco fez um bom jogo defensivo, na minha opinião, e contribuiu com 2 assistências. Aos 40, ele pega uma bola na ponta esquerda, cruza na área e Thiago Galhardo faz 1-0. 42 na verdade, tá? E aos 49, mais uma bola de Bruno Pacheco na ponta esquerda, cruzamento na área e Silvio Romero sozinho, e Silvio Romero é baixo, finalizou a bola fazendo 2-0 e o Vasco venceu a partida. Então, a maioria das vezes que o Fortaleza chegava era pelas laterais. O Fortaleza hoje, para mim, não apresentou um bom futebol pelo meio-campo, tá? Se você analisar Hércules, Caio Alexandre e Caleb, são bons jogadores, formam um ótimo trio do meio-campo. Gosto demais dos três, inclusive. Só que hoje eles não jogaram no padrão que eles estão acostumados a jogar. Eles jogaram um pouco abaixo e, novamente, achei que Jair e Galarça fizeram um jogo ali interessante. Não é que foi um grande jogo, não é isso. É que fizeram um jogo bem interessante ali no meio campo e conteram ali o ataque o trio de meio campo do Fortaleza de modo geral, e o Fortaleza chegava muito pelas laterais, com o Bruno Pacheco, com o Moisés, flutuando por ali e tal. E basicamente foi isso, tá, gente? Acho que o 2-0 ele talvez fique um pouquinho exagerado, porque os gols foram construídos ali já, aos 40 e tralalá, talvez, mas a vitória do Fortaleza foi merecidíssima, e aí é aguardar o desenrolo da temporada. Fortaleza que vai pegar o Palmeiras agora na Copa do Brasil, e o cachorro não para de latir. Assim, começa o vídeo, meus amigos. Peço desculpa aí pra vocês, mas começa a latir. Paciência, tá? Ó, e aí, o Fortaleza vai pegar agora o Palmeiras na Copa do Brasil.
E eu, sendo bem sincero, Thiago Galhardo até falou, Marcelo Paes, coloca os ingressos ali de graça para as mulheres e tal, tenta fazer uma promoção muito boa para lotar o Castelão e fazer uma atmosfera para ver se a gente consegue fazer o impossível, entre aspas, para ver se a gente consegue reverter esse 3-0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E eu concordo com o Thiago Galhardo. Eu concordo com ele. Faz o que puder, irmão. Já tá acabado, entre aspas. Irmão, se já tá acabado, tenta fazer tudo o que der. O que é que dá pra fazer? Dá pra fazer isso. Pega um ingresso promocional ali, baixa pela metade do preço, 80%, não sei. Mas tenta fazer algo para que a torcida lote o estádio e aí Vojvoda colocar os 100% dos titulares. Eu já falei, eu mesclaria, não colocaria os titulares não, porque com 60 mil, 50 mil, 40 mil no Castelão, com titulares, reservas misto, para mim não vai adiantar de muita coisa, porque reverter 3-0 contra o Palmeiras, eu não consigo acreditar. É futebol, tudo pode acontecer, coisas impossíveis acontecem, tal, mas vamos ser realistas também, né? Não vai ser fácil nem um pouco. E detalhe, é pouquíssimo provável. E mais uma coisa, o jogo de hoje o Vasco poderia até fazer um golzinho e complicar a vida do Fortaleza, tá? Poderia ser até um 1-1, o Vasco até poderia achar um gol ali também no primeiro tempo, ou até no início do segundo tempo, e complicar a vida do Fortaleza no jogo, mas de modo geral, prevaleceu a qualidade técnica e a maturação de um trabalho de Vojvoda que já tá lá há 2 anos, e o time do Fortaleza é melhor do que o Vasco, jogando em casa e tal, então deu a lógica hoje, e agora é aguardar o desenrolo aí da temporada. Bom, gente, vou enrolar mais não, tá? Comenta aí se vocês concordam comigo ou não. Melhor em campo, Bruno Pacheco. Galhardo fez um bom jogo também, gostei do jogo de Galhardo. Silvio Romero entrou e fez o gol. É isso, assim, não tenho muito mais o que avaliar, não. Sim, sobre o Vasco, Alex Teixeira, ele tá meio que só, né? Um pouco só. Aí ele olha pro lado, é Peck. Peck não é que Peck é ruim, mas é Peck, né? Aí olha pro outro, aí Figueiredo. Não é que Figueiredo é ruim, mas também é um pouco abaixo para a Série A. Não é um grande jogador para a Série A. Aí não tem um grande atacante. Pedro Raul estava suspenso, melhor dizendo, para o jogo de hoje. Então complica, né? O contexto do jogo de hoje do Vasco era de fato um jogo bem difícil de conquistar pelo menos um ponto. Mas é isso. Tamo junto. Vasco afundado aí no Z4. Tem que contratar. Se não contratar, difícil, viu? Tamo junto. Valeu, galera. Abraço.